Olá pessoal, boa noite, vamos chegando aí, vamos chegando no quinto passo hoje, o quinto momento, vamos chegando. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Que já chegaram aí? Boa noite, Williams. Boa noite. Muito bom, gente. Estamos aqui hoje na nossa última noite aqui no Instagram, viu? Hoje é a última noite, quinto passo. Esse é o penúltimo passo e o sexto passo vai ser na vigília, hein? Então é o nosso último encontro aqui no Instagram, nesses momentos a sós com Cristo. Feliz sábado, Matheus. Feliz sábado, Tayane. Pastor Everton, feliz sábado também, amigo. Tamo aí. Boa noite para todos. Daqui a pouquinho a gente vai dar início aí ao quinto passo. Hoje é mais curto, né? E a gente vai orientar um pouquinho em relação à vigília, algumas orientações a mais aí, tá bom? Então fica até o final com a gente. O pessoal tá chegando aí, ó. Espero que tenham tido uma boa semana, uma semana especial aí. O pessoal tá chegando, vou dar um tempinho aí pra galera chegar. Espero que esses momentos a sós com Cristo possam ser bênção aí na sua vida, viu? Tenho recebido aqui alguns comentários, algumas pessoas que têm compartilhado aí como que tem sido, né, esse momento a sós com Cristo. Fico muito feliz. Vocês que estão aí já estão conseguindo fazer o desafio aí da meditação na palavra? Conseguiram meditar na Bíblia, separar um tempinho aí para meditar? E aí, como é que foi essa experiência? Já tinham feito isso? Foi a primeira vez que meditaram dessa forma num texto bíblico? Como é que foi aí? Contem um pouquinho. Enquanto o pessoal tá chegando aí. Boa noite, Carol. Boa noite. Olha aí, o pessoal cumpriu o desafio. Maravilha, gente. A gente tem que... Não adianta a gente só ouvir, né? A gente tem que praticar aí. É algo muito prático. Carlos Augusto também falou ali. Beleza, ó. Tayane, difícil demais. Eu fiquei lendo e relendo e fiquei agoniado querendo ler outra coisa. Devo estar afastada do céu. Não, Tayane, você está afastada do céu, não. Quem está afastado do céu nem ia querer ler a Bíblia, filho. Você tá bem, tá estudando, tá lendo aí, assim mesmo, tá? A gente não está acostumado com isso. A gente não está acostumado a ficar aí meditando. Então, acalma o coração aí, tá bom? Lembra que o nosso foco não tem que ser nos frutos, tá? E sim em se apegar a Deus, foi o que a gente viu ontem. Maravilha, mas fique na paz aí, tá? Calma o coração. É difícil mesmo
Axelen Machado. É difícil, a gente, como eu falei, é simples, mas não é fácil, tá bom? Mas a gente vai continuar hoje, gente. Eu acho que hoje o quinto passo vai ajudar bastante aí, tá bom? Beleza, pessoal? 9 horas em ponto. Aqui somos britânicos, né? No horário, vamos começar. E a gente, lembrando, fique até o final que hoje eu vou mostrar o videozinho de um pastor, um pequeno vídeo que fala um pastor que fez isso com o distrito dele, com as igrejas dele, e você vai ver a diferença dos momentos a sós com Cristo, quando a igreja se junta para fazer isso. Olha que legal, o Arthur leu em 2 versões, Menezes Edneia falou ali, nunca tinha feito isso antes, uma experiência muito boa, que bom, gente, conseguiu ouvir Jesus, que bom, Deus seja louvado. Vamos começar cantando, pode ser? Hoje, a última noite, né? Aí, aqui no Instagram, vamos voltar aqui, vou virar aqui pra gente poder cantar, beleza? Canta comigo, tá? Já aprendeu a música e não sabia, já dá pra cantar junto, vamos cantar aqui, faz-me um servo, vamos pedir pra Jesus, para que o nosso coração possa sempre pedir isso para Ele, para que sejamos servos, né? Que estejamos sempre prontos a ouvir. Vamos cantar? Peça a Jesus. Faz-me um servo, pronto a te ouvir. Quero ficar bem junto de ti, meu coração possa sempre pedir o quê? Faz-me um servo, faz-me um servo, faz-me um servo, meu Deus. Vamos de novo? Canta. Faz-me um servo, pronto a te ouvir. Quero ficar bem junto de ti, meu coração possa sempre pedir. Faz-me um servo, faz-me um servo, faz-me um servo, meu Deus. Amém, amém. Que Jesus nos faça servos e servas dele, né? Muito bem, queridos e queridas, quero aí dar boa noite àqueles que chegaram aí, os que estão chegando ainda, a galera está chegando. Mas hoje, como nós falamos, nós vamos para o quinto passo, viu, pessoal? O quinto passo, nós já vimos 3 passos aí, como falar com Jesus, e aí aquele exercício, né, de falar com Jesus, e ontem nós começamos a falar aqui como ouvir Jesus. E aí eu estava lendo aqui alguns comentários, como é que está sendo essa experiência. Eu sei que é difícil, gente, não fica triste, não desanima. Ah, pastor, eu fiquei ali tentando meditar. É porque a gente não está acostumado a fazer isso, a gente não foi ensinado a fazer isso, tá? A gente foi ensinado mais na linha instrutiva da Bíblia. A gente está agora começando a poder ver um pouquinho sobre a forma meditativa da Bíblia, tá? Então não fique preocupado, não fique preocupada. Não conseguiu, faz de novo, vai tentando. Lembra o exercício. Lembra que aqueles 2 inimigos vão tentar aí boicotar os seus momentos a sós com Cristo. É melhor você ficar lá, mesmo que não consiga, mas ficar lá falando com Jesus que não está conseguindo, mas não deixe de fazer. Tem que praticar, é que nem você ir na academia, tá? Se você não fica lá praticando e tal, você nunca vai conseguir músculo, você nunca vai desenvolver. Então não adianta só ficar reclamando, porque eu não estou conseguindo. Tem que praticar. E você que está praticando aí e não está conseguindo, que bom que você está praticando. Que bom, tem muita gente que nem quer praticar, né? E você está praticando, parabéns. Como a Axa falou, a prática leva à perfeição. É exatamente isso aí, tem que praticar. Beleza, gente? Quero orar com você para a gente poder começar aqui, agora a gente ir para o quinto passo. Lembrando, no final dessa live, eu vou falar que nosso tema hoje vai ser mais curto, tá? Vai ser mais reduzido. Vou mostrar o testemunho de um pastor que fez os momentos a sós com Cristo no distrito dele, com as igrejas dele, e você vai ver a diferença, o que aconteceu, e vou falar sobre a vigília, tá? São as últimas orientações da vigília, então preste muita atenção aí, fica até o final, tá bom? Feche teus olhinhos aí, vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai,
Jesus é muito bom, mais uma noite estamos aqui, foi uma semana certamente de bênçãos, de aprendizado, coisas simples que nós vimos aqui, é verdade, não teve nada fora do comum, são coisas simples, passos simples, mas nós queremos nos aprofundar no nosso relacionamento contigo. Obrigado aqui porque tivemos várias pessoas aqui ligadas todas as noites, muitas pessoas que assistiram depois. Senhor, obrigado porque existem os meios de comunicação para poder levar essa mensagem a outras pessoas. Nos ajude a que nesse quinto passo de hoje a gente possa aprender mais, como é que nós podemos ser mais sensíveis para ouvir a tua voz. Deixe tuas bênçãos sobre cada amigo, cada amiga que está aqui ligadinho, participando dessa live. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, vamos lá começar então. Eu vou desligar aqui os comentários, tá bom? E aí no final, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode perguntar, beleza? Vou encerrar aqui pra gente poder ficar aqui, prestar bastante atenção no passo de hoje, tá? Quinto passo, deixa eu virar aqui a câmera, vamos lá, vamos dar início aqui. Muito bem, hoje nós estamos aí no quinto momento dos momentos a sós com Cristo. Nós vimos até aqui 3 momentos: como ouvir Jesus, né? Como falar com Jesus, perdão, né? Nós praticamos lá, e aí a partir de ontem nós começamos a conversar aqui um pouquinho como ouvir Jesus, tá bom? E hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema, sobre ouvir Jesus, tudo bem? Eu quero convidar você aí primeiramente a abrir a sua Bíblia. Tá com a sua Bíblia aí? Abra a sua Bíblia, por gentileza, comigo lá em Atos, capítulo 10, verso 19. Abre a sua Bíblia, por gentileza. Abra a sua Bíblia aí. Atos, capítulo 10, verso 19. Ok? Acharam aí? Atos 10... verso 19. Olha só o que nós lemos aqui, ó. Enquanto Pedro meditava na visão, o Espírito disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Olha só, deixa eu virar aqui. Algumas versões da Bíblia dizem, por exemplo, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, refletindo na visão. A Almeida Revista Atualizada, ela usa a expressão enquanto Pedro meditava na visão. Ou seja, só resumir aqui para você, Pedro teve uma visão, onde Deus deu uma visão para ele, e ele, quando Deus mostrou para ele, quando Deus falou com ele através daquela visão, Pedro, ele ficou ali parado pensando, e a Bíblia diz, meditando no que ele tinha visto. Então Pedro, ele, né, como nós falamos aqui ontem, Pedro meditou sim, ou seja, Deus falou com ele e ele ficou ali meditando. Aí diz, enquanto Pedro meditava, enquanto ele pensava nisso, né, aí o Espírito disse, olha só, enquanto Pedro meditava, olha o texto, gente, como o texto é muito claro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, você estava meditando, enquanto isso, o que aconteceu? O Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Lembra? Falou direto. Ou seja, enquanto ele meditava, Deus falou. Então, por isso, gente, como nós falamos ontem aqui, a meditação é o meio propício que Deus usa para... Deixa eu virar aqui um pouquinho a câmera. Sim. A meditação é o meio propício que Deus usa para falar. Então, eu falei com você, nós falamos ontem, que a meditação na palavra de Deus é isso. Não é na hora que você vai ouvir Deus, não é imediato. Falou, não, Pedro ele estava meditando. Enquanto acontecia a meditação no que Deus tinha, né, no caso ali, mostrado para ele em visão, o Espírito Santo falou com ele. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Não adianta, como eu falei com vocês ontem, não adianta a gente fazer uma leitura mecânica da Bíblia. Lembrando, a forma instrutiva é importante, a gente tem que fazer, mas tem muitas pessoas que leem a Bíblia por ler. Li toda a Bíblia, li a Bíblia 30 vezes. Ok, mas e o que você tirou de lição disso? Não adianta só a gente ler por ler. Li, pronto, tô livre. Não, a gente tem que praticar, a gente tem que meditar. E eu sei que muitos aí podem ter ficado desanimados. Pastor, isso aí foi mais difícil. Eu sei, amigos, repito, a gente não está acostumado a meditar na Bíblia. A gente está acostumado a ler a Bíblia, sim, ler a Bíblia de forma instrutiva e tal. Agora, quando você tira um tempo, isso no começo é muito difícil, eu sei disso.
Mas com o passar do tempo, não esqueça, com o passar do tempo você vai se habituando, tá? E nesses momentos de meditação, meditando na palavra de Deus, Deus certamente vai falar com você, tá bom? Agora, olha só, deixa eu virar aqui, vou mostrar aqui, seguindo, vamos lá. Então aí Pedro meditou, né? A meditação é meio propício que Deus usa para falar. Agora olha só, a pergunta, né? Que nós até começamos a falar um pouquinho sobre isso ontem. Deus fala sempre? Né? Será que Deus, pastor, toda vez que eu abrir a Bíblia ali, é claro, gente, é claro que a Bíblia é Deus falando com a gente, óbvio, a palavra dele escrita, mas a pergunta aqui é Deus fala no sentido assim, ele impressiona ali, que nem na meditação, toda vez que a gente meditar, a gente vai ouvir Deus falando? Nem sempre, ó, nem toda vez que medito na palavra de Deus, Deus vai falar comigo. Entenda o seguinte, é claro, repito, toda vez que você abre a Bíblia, ali é a palavra de Deus. Agora, o que a gente está falando aqui de Deus falar é aquela forma de impressionar a mente, né? De você ouvir ali Deus falando com você, ele impressionar sua mente como impressionou a mente de Pedro. Nem sempre vai ser assim. Muitas das vezes você vai abrir a sua Bíblia, vai ler, ok, o texto maravilhoso, só que Deus não vai falar nada naquele momento, tá? E você tem que entender isso. Não é toda vez que você abrir que Deus vai falar, né? Toda hora ali com você, vai impressionar sua mente ou seu coração com isso. Tá bom? Então não é toda vez que Deus vai fazer isso. Olha só, nós temos um texto ali que está lá em Mateus 4:4, e você conhece bem esse texto, né? Que diz, deixa eu abrir aqui com você. Você vai com a sua Bíblia aí, né? Lá do batismo de Jesus. Jesus ali passou pelo batismo. E aí lá, depois vem a tentação de Jesus. Aí Mateus 4, verso 4, Jesus respondeu, né? Quando o diabo falou para ele transformar aquela pedra em pão, Jesus disse o quê? O que ele disse lá? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Ele usou lá um texto de Deuteronômio 8, verso 3. Ou seja, é muito claro, amigos, é muito claro que Deus, ele quer falar com a gente, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como está escrito ali, ó. Deus está, digamos assim, ansioso para falar com as pessoas. Ele quer falar com você. Mas as pessoas não estão propícias e nem receptivas e nem submissas para ouvi-lo. Então saiba de uma coisa. Deus quer falar. Você acha que Deus não quer te mostrar a vontade dele? Você acha que Deus não quer abrir os seus olhos e poder te ajudar, te dar uma orientação? Ele quer fazer isso. Só que a forma que ele usa, na verdade, não é o problema que Deus não está falando, é a gente que não está ouvindo. Então o que a gente está fazendo aqui, como eu dei o exemplo, né? A gente está exercitando o nosso ouvido, a nossa mente, para poder ouvir Jesus, tá? Para toda vez que ele falar com a gente poder ouvir, tudo bem? Agora olha só, algumas coisas aqui. Como é que é o falar de Deus, pastor? Como é que é o falar de Deus então? A gente já falou um pouquinho sobre isso ontem, estou só reforçando aqui, o falar de Deus. Primeira coisa, gente, Deus não fala como o ser humano fala. Isso tem que ficar claro para todos nós, tá bom? Deus não fala como o ser humano fala. Ele não vai ficar ali, não compare, poxa pastor, mas o meu amigo aqui, né, a minha família, minha esposa, eles falam comigo de um jeito, mas Deus não fala. Ele não vai falar do mesmo jeito, tá, amigos? Ele não vai usar do mesmo jeito. Segunda coisa, Deus não fala com a mesma frequência que o homem fala. Né? Eu sei que a gente é meio ansioso, a gente quer ali ouvir na hora, a gente quer falar e na hora já ouvir Deus, mas não é na mesma frequência que Deus fala, tá? Você pode ver, não é toda hora, na Bíblia você vê, em alguns momentos Deus chega e fala de uma forma ali direta, como a opção 3 ali fala, né? A opção não, né? O ponto 3 ali, ó. Deus tem frases curtas e diretas. Quando ele vai falar a nós, ele não faz rodeios. Então pode ter certeza, quando Deus vier falar com você, ele não vai ficar puxando papo, ele não vai ficar fazendo rodeio, ele vai ser direto, né? Em algumas vezes, como a gente vê na Bíblia, poucas palavras, como ele falou com Pedro ali, né? Ó, Pedro, estão vindo aí 3 homens. Pronto, falou isso, acabou, entendeu? Então, mais frases curtas e diretas, ele vai ser bem direto para você. A outra coisa, ponto 4, a forma mais comum de Deus falar é como? Nós já vimos, que é impressionando a nossa mente. É impressionando a nossa mente. Aí a pergunta que eu te faço aqui, você pode pensar, pastor, mas Deus pode falar de forma audível, tipo, né, com a voz dele, João, Maria, eu estou aqui, ele pode fazer isso? Claro que pode, Deus pode fazer, mas não é a forma muito comum que a gente vê isso acontecendo. Deus geralmente, quando ele vai falar assim, ele impressiona a nossa mente. Não é que você vai ouvir na sua sala lá, todo mundo vai ouvir a voz de Deus.
tá? Em algum momento pode ser que, se ele quiser, ele pode fazer isso, mas não é muito comum isso acontecer, tá bom? A forma mais comum é impressionar a sua mente, é colocar tipo aquela ideia, aquele insight, e você, uau, é mesmo, não tinha parado para pensar nisso. Então Deus é a forma mais comum que geralmente ele usa, tá? Para fazer isso com a gente. A nossa mente é o canal que Deus comunica. Nós já falamos isso um pouquinho, tá bom? Então, só relembrando aqui alguns pontos. Deus não fala como o ser humano fala. Deus não fala com a mesma frequência que o homem fala. Deus tem frases curtas e diretas para se comunicar com a gente. E quarto, a forma mais comum de Deus falar comigo e com você é impressionando a nossa mente, tá? Impressionando a nossa mente e o nosso coração. Agora, a pergunta muito importante, e essa aqui é muito importante mesmo. Pastor, como eu sei que a impressão da mente é Deus falando comigo? Já parou para pensar? Porque a gente às vezes ouve algumas ideias, digamos assim, né? Pastor, se eu ouvir uma voz lá e tal, ouvir alguém falando, como é que eu sei que realmente é Deus falando comigo? Né? Como é que eu tenho certeza disso? Porque eu posso, né? Já viu? Às vezes você tem uma ideia ou entende que ouviu Deus falando, mas você fica na dúvida, será que foi Deus? Será que não foi? A gente fica naquela dúvida. Então, pastor, como é que eu vou saber, então, saber se é Deus falando ou não é Deus falando? Olha só. Olha aqui, coloquei aqui a resposta aqui, ó. Toda impressão que o Espírito Santo dá na minha mente tem que estar de acordo com a sua palavra, que é a Bíblia, e o Espírito de profecia, né? Ou seja, o Espírito de profecia é o quê? São os escritos de Ellen White. É claro que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a luz maior, né? Mas o Espírito de profecia, ou seja, o que Ellen White escreveu, ela foi inspirada por Deus também. Então Deus, se não tiver de acordo com a Bíblia, o Espírito de profecia, a impressão da mente não é Deus falando. Entendeu isso? Ficou bem claro para você? Então, por exemplo, tem muita gente aí às vezes que ouve, né? Diz a pessoa que ouve Deus falando, mas aí essa voz fala para fazer uma coisa contrária à Bíblia. Amigos, Deus jamais vai fazer isso. Deus jamais vai te dar uma informação que vai contra o que Ele deu, tá? A Bíblia ali é muito clara. Então é o seguinte, lembra, ouviu ali, ficou na dúvida, como é que eu sei? Aí você compara com a Bíblia, é o que a Bíblia está falando. Deus jamais vai falar algo contrário à sua palavra, tá bom? Aí você pode pensar assim, mas pastor, o diabo pode ler os meus pensamentos? O diabo, ele não pode ler os seus pensamentos, nós já falamos um pouquinho sobre isso, né, quando falamos lá do nosso inimigo e tal, ele não pode ler os nossos pensamentos, ele não tem acesso aos seus pensamentos, mas ele te conhece, claro. O que às vezes o inimigo pode fazer é colocar para você algumas tentações, tentar ali falar algumas coisas, ou te dar alguns insights, algumas ideias, né, que isso não vem de Deus. É por isso que você tem que ter a Bíblia como base para tomar qualquer decisão que seja, né? Isso é muito importante mesmo, porque Satanás às vezes se aproveita dessa sua boa vontade de querer ouvir Jesus e vai tentar, às vezes, pode ser que ele possa tentar falar alguma coisa com você, né? Assim, não digo falar, você não precisa ficar com medo, tá, gente? Tô com medo, não. Né, os anjos de Deus, né, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então não precisa ficar com medo. Só que às vezes o diabo pode usar pessoas para te dar ideia errada, sugestões erradas, tá? Então por isso que a gente tem que estar sempre baseado na palavra de Deus. E eu vou aqui falar para vocês um outro ponto aqui também. Então, pastor, a pergunta, né, qual vai ser então o fator decisivo para impedir ou evitar impressões indevidas na minha mente? Como é que eu posso prevenir isso? Simples, né? A leitura da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus com seriedade, com constância, com regularidade. Não é ler a Bíblia só de vez em quando. A gente tem que ler a Bíblia todos os dias, passar tempo com a palavra do Senhor, meditando na Bíblia de forma tanto instrutiva como meditativa. É assim que você vai estar preparado contra os ataques ou ideias do inimigo, tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês aqui uma história que você conhece, a história de Abraão. Lembra de Abraão, quando Deus pediu que Abraão oferecesse o seu filho Isaac em sacrifício? Eu vou mostrar um trechinho para vocês aqui do livro Patriarcas e Profetas, né, escrito por Ellen White, né, o Espírito de Profecia, onde ela descreve com um pouquinho de mais detalhes o que foi essa... porque a Bíblia ali apresenta, né, que Deus pediu o filho, o Isaac, e aí Abraão pegou o filho e tal, viajou 3 dias, chegou lá no monte e ofereceu o filho em sacrifício. Agora Ellen White, ela dá mais detalhes de como é que foi isso.
E eu quero que você acompanhe isso. É incrível esse texto, Patriarcas e Profetas, onde ele fala da luta, porque Abraão, sendo o pai da fé, ficou com dúvida. Chegou a ficar na dúvida, será que é Deus que está pedindo? E o diabo tentou colocar ali coisa na cabeça de Abraão, e eu quero ler com você, tá bom? É um texto um pouquinho assim, longo, mas preste muita atenção que eu vou tentar aqui pra gente ler com você aqui, pra gente ir conversando um pouquinho, tá bom? Olha só, essa citação aqui é do livro Patriarcas e Profetas. Olha só o que nós lemos lá. Deixa eu tentar ver aqui um pouquinho. O contexto de Abraão. Olha o que Abraão passou, gente. Abraão é o pai da fé, tá? Olha só. Diz assim: a ordem foi expressa em palavras que deveriam ter contorcido angustiosamente aquele coração de pai. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto. Isaque era-lhe a luz do lar, a consolação da velhice e, acima de tudo, o herdeiro da bênção prometida. A perda de tal filho por desastre ou moléstia teria despedaçado o coração do pai extremoso, teria curvado sua encanecida cabeça pela dor. Entretanto, foi-lhe ordenado derramar o sangue daquele filho com a sua própria mão. Pareceu-lhe uma terrível impossibilidade. Olha isso, gente. Olha essa frase que ela fala agora. Satanás estava a postos para sugerir que ele deveria estar enganado. Porque a lei divina ordena não matarás, e Deus não exigiria o que uma vez proibira. Saindo ao lado de sua tenda, Abraão olhou para o calmo resplendor do céu sem nuvens e lembrou-se da promessa feita quase 50 anos antes, de que sua semente seria numerosa como as estrelas. Se esta promessa devia cumprir-se por meio de Isaque, como poderia ele ser morto? Abraão foi tentado a crer que poderia estar iludido. Olha só, gente, você entendeu isso aqui? Abraão ouviu ali Deus falando com ele, mas na hora Satanás já começou a colocar a ideia na cabeça de Abraão, do tipo assim: Abraão, você está enganado, você está velho já, não foi Deus, como é que Deus vai te pedir para matar o próprio filho, se ele disse para não matar? Ou seja, Abraão, não faz sentido. Abraão começou a pensar, será? Mas eu ouvi Deus. E aí quando Abraão começou a pensar, ele vai lá, ele olhou para o céu e tal, e ele pensou: peraí, mas Deus disse que a minha descendência ia ser através de Isaque. Como é que agora Deus me pede isso e agora eu vou matar Isaque? Aí ele chegou ali, como ela fala, Abraão foi tentado a crer. Ele foi tentado, não é que ele creu, ele foi tentado a crer que poderia estar iludido, que poderia estar enganado. O pai da fé, hein, gente? O pai da fé. Vamos lá, vamos continuar aqui a história. Olha só. Em sua dúvida e angústia, olha o que ele fez. Prostrou-se em terra e fez o que, gente? Orou, como nunca antes orara, pedindo alguma confirmação. Olha aí, ó. Ele pediu alguma confirmação da ordem quanto a dever ele cumprir essa terrível incumbência. Lembrou-se dos anjos enviados para revelar-lhe o propósito de Deus de destruir Sodoma e que lhe trouxeram a promessa deste mesmo filho Isaque, e foi para o lugar em que várias vezes encontraram os mensageiros celestiais, esperando encontrá-los outra vez e receber algumas instruções mais, mas nenhum veio em seu socorro. As trevas pareciam envolvê-lo, mas a ordem de Deus estava a soar-lhe aos ouvidos. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas. Aquela ordem devia ser obedecida e não ousou demorar-se. O dia se aproximava e ele devia estar a caminho. Lado a lado, pai e filho viajavam silenciosamente. O patriarca, ponderando seu cruel segredo, não tinha ânimo para falar. Seus pensamentos estavam naquela mãe ufana e extremosa e considerava o dia em que sozinho deveria voltar a ela. Bem sabia que a faca lhe cortaria o coração quando tirasse a vida de seu filho. Ou seja, gente, olha só, Abraão, ele já tinha tido um encontro com Deus, né, com os anjos lá, com Deus, e aí ele foi, aqui a história diz que ele foi no lugar que várias vezes Deus tinha falado com ele, para ver se Deus falava de novo, se algum anjo aparecia, e a história diz que nenhum anjo apareceu, ou seja, ele pediu uma confirmação, o que ele ouviu? Nada, silêncio. O pai da fé, amigo de Deus, continuando aqui, olha só, aquele dia, o mais comprido que jamais Abraão experimentara, arrastava-se vagarosamente a seu termo. Enquanto seu filho e os moços dormiam, passou ele a noite em oração. Olha só, ele passou a noite em oração. É o que nós vamos fazer na vigília. Esperando ainda que algum mensageiro celestial pudesse vir dizer que a prova já era suficiente, que o jovem poderia voltar ileso para sua mãe. Nenhum alívio, porém, lhe veio à alma torturada. Outro longo dia, outra noite de humilhação e oração, enquanto a ordem que o deveria deixar desfilhado lhe repercutia sempre no ouvido. Olha só, em vermelho ali. Perto estava Satanás para insinuar dúvidas e incredulidade.
Mas Abraão resistiu às suas sugestões. Quando estavam a ponto de iniciar a viagem do terceiro dia, o patriarca, olha só, olhando para o norte, viu o sinal prometido, uma nuvem de glória pairando sobre o Monte Moriá. E compreendeu que a voz que lhe falara era do céu. Aí Deus, depois do terceiro dia, Deus confirmou para ele. Aí o último slide aqui. Mesmo agora não murmurou contra Deus, mas fortaleceu a alma pensando nas provas da bondade e fidelidade do Senhor. Este filho fora dado inesperadamente, não tinha aquele que conferira a preciosa dádiva o direito de reclamar o que era seu. Então a fé repetiu a promessa: em Isaque será chamada a tua semente, semente numerosa como os grãos da areia na praia. Terminando, Isaque fora o filho de um milagre. Não poderia o poder que lhe dera a vida restaurá-lo? Olhando para além daquilo que era visível, Abraão aprendeu a palavra divina, considerando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Gente, que fé desse homem, hein? Ele sabia que mesmo se ele matasse Isaque, ele confiava que Deus poderia ressuscitar Isaque para poder continuar a descendência dele. Agora o que eu estou querendo aqui, gente, quero mostrar com esse texto aqui, é que mesmo Abraão teve dúvidas. Mesmo Abraão pediu um sinal para Deus, Deus não falou nada com ele. Imagina a angústia, ele foi lá e passava a noite em oração e nada de Deus falar. Segundo dia também passou a noite em oração e nada. No terceiro dia, quando ele olhou para o Monte Moriá, que Deus falou com ele. Então é o seguinte, o que isso serve para a gente? E nós somos pecadores iguais a Abraão. Então entenda, tenha paciência, perseverança, fale com o Senhor, medite na Bíblia, espere Deus falar com você, esteja atento a ouvir o Senhor. Assim como Abraão ficou, gente. Então, por isso que a forma meditativa, ela exige um pouco mais, não é imediatista, mas confie que vai dar certo, tá? Que nem Abraão ali esperou. Agora uma coisa, pastor, Abraão sabia que era a voz de Deus, sabia. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, imagina que eu estivesse lá no Japão. Se eu estivesse lá no Japão, aí alguém me liga, eu tô lá no Japão, alguém me liga. Se minha esposa me ligasse, imagina, eu lá no Japão, ela me liga, a Mari me liga. Só ela dizer assim, alô, ela dizendo alô, eu já ia saber quem era. Ela falou nada, falou quase nada, falou alô, uma palavra, alô. Eu já ia saber que era minha esposa, porque eu reconheço a voz dela. Eu passo tempo com ela. Eu tenho intimidade com ela, nós somos próximos, somos íntimos. Então, quando ela fala comigo, né, quando ela fala comigo, eu já vou identificar a voz dela. Agora, sabe por que às vezes a gente tem dificuldade de ouvir a voz de Deus? Porque a gente não é amigo dele, é o que a gente está falando desde o começo da semana, a gente não tem intimidade com ele. Então, quanto mais intimidade você tiver com Jesus, mais sensível o seu ouvidinho aí vai ficar para poder ouvir a voz de Jesus. E quando ele falar, você vai ter certeza que é ele falando. Abraão sabia que era Deus falando, ele só não entendia porque que Deus tinha pedido isso. Mas ele tinha certeza que era Deus que tinha falado com ele. Então, porque ele conhecia, Abraão não virou amigo de Jesus ali, não virou amigo de Deus ali na hora nos 3 dias de viagem. Abraão tinha uma vida com Deus. É isso que eu e você temos que ter, gente. É por isso, meus amigos e minhas amigas, por favor, o mais importante isso aqui, os momentos a sós com Cristo começaram segunda-feira aqui, né? Quem sabe para alguns aí, mas nunca pode acabar. Eu tô falando isso porque eu já fiz esse momento a sós com Cristo em várias igrejas. E o pessoal fala, pastor, a gente começa, mas depois vai deixando de lado. Então não deixe, não abra exceção. Nenhum dia, todos os dias nós precisamos de Jesus. Terminando aqui, gente, tô acabando já. Então nós vimos aí as duas formas, as duas leituras, né, que nós devemos fazer da Bíblia. A primeira é a leitura instrutiva, que é uma leitura mais mecânica, automática, é um pouco mais rápida, sem processar o texto, né, ou apenas para o conhecimento. É muito importante essa leitura, a gente estudar, ter conhecimento, a gente viu isso ontem. Mas a gente não pode anular a outra leitura meditativa, que o que é leitura meditativa? É a gente entrar na história, pensar sem pressa no texto. Você que meditou aí, eu sei que para alguns aí já dá vontade de passar para o próximo, tipo assim, pastor, não tem mais nada para aprender aqui. Mas é assim, ó, analisar vários pontos do texto, se imaginar dentro do texto, se demorar na leitura, sabe? Por isso tem que ser assim, em paz, em calma, tranquilo, tá bom? Então as duas formas, gente, de leitura a gente deve continuar fazendo, tá bom? Deixa eu passar aqui. Aqui. Muito bem, eu quero... então é basicamente isso, gente. Hoje foi esse quinto passo aí. Eu quero terminar aqui mostrando para vocês um exemplo, um testemunho rápido de um pastor. Esse pastor aqui, pastor André, ele fez no distrito dele,
com várias igrejas, os membros da igreja dele participaram dos momentos a sós com Cristo. E olha só o que aconteceu quando o povo de Deus lá, o que acontece quando o povo de Deus começa a buscar Jesus de verdade e fazer dele seu amigo íntimo. Olha só, acompanhe comigo aqui esse testemunho rapidinho. Deixa eu passar aqui. Espera aí só um pouquinho que deu uma travadinha aqui, de leve. Opa, peraí. Aí, voltou. Tinha saído aqui. Muito bem. Aqui. Deixa eu ver, vou abrir direto aqui, gente. Só um segundinho aí, acontece. Ao vivo é assim mesmo. Só um segundinho, vou abrir aqui esse testemunho, que é muito legal o testemunho dele. É curtinho, mas é muito legal esse testemunho dele. Olha só. Deixa eu abrir aqui a pasta. Deus tem sido maravilhoso aqui no nosso distrito. Deixa eu voltar aqui. O momento Ações com Deus tem sido maravilhoso aqui no nosso distrito. Meu nome é André, sou pastor do Novo Gama. E a partir do momento que nós participamos, as coisas começaram a mudar aqui de uma forma extraordinária. Nós participamos a primeira vez e agora virou um hábito aqui nos unirmos para passar momentos a sós com Deus e também clamar pelo nosso distrito. A partir desse momento, no período de mais ou menos de 2 anos que a gente começou, tem acontecido coisas extraordinárias. O nosso distrito dobrou, passou de 300 membros para mais de 600. A nossa média de batismo de 35 por ano passou agora para mais de 100, 110, 120. Os nossos pequenos grupos, que tinha a média era 16, 17, hoje nós estamos com mais de 60 pequenos grupos. E muito rápido, tudo acontecendo muito rápido. Então a gente vê a mão de Deus dirigindo tudo. Os nossos jovens envolvidos na missão, trabalhando, abrindo novas igrejas. Hoje nós temos aí 11 igrejas. Há 2 anos atrás a gente tinha 6 igrejas. Hoje nós estamos com 11 igrejas. É real, quando o povo de Deus busca Ele realiza coisa extraordinária. Então participe do momento a sós com Deus e viva esse momento extraordinário. Muito bem, gente. Então viu aí o exemplo de um pastor. Esse é só um caso, né? Há vários que já fizeram isso e é uma experiência especial mesmo. Gente, eu acho que ficou aqui claro para todos. Eu acho que deu pra gente trabalhar esses 5 pontos. Eu quero que ela terminar para falar sobre a vigília, tá? E vou abrir aqui para as perguntas. Só algumas orientações importantes, que é muito importante sobre a vigília. A vigília é o 6º passo. É a conclusão de tudo, tá? Ela vai acontecer, já falamos ontem, ela vai acontecer no horário diferente, vai ser de sábado para domingo, né? 2 horas da manhã, ela vai de 2 da manhã até ali umas 6 horas da manhã, tá bom? Nós vamos começar pontualmente, então é o seguinte, uma coisa que eu peço a vocês, se programe para começar junto, porque se você entrar no meio da vigília, você vai ficar perdido, é melhor às vezes nem entrar. De verdade, é melhor, a gente vai ali, voltar ali um pouquinho antes já, ali um pouquinho, tipo 10 para as 2, 5 para as 2, já volta ali. Vai ser reunião via Zoom, já falamos isso ontem, o Zoom aplicativo, o link da reunião já está disponível. Você pode entrar no meu Instagram ali, lá na bio, né, onde fala lá, pastor, Felipe, não sei o que e tal, vai ter lá um link, adventista, não sei o que, e um código. É só clicar nesse link lá, copiar esse link, entrar nesse link, e você vai entrar na sala, tá? Na nossa vigília. Já falei, vai ser via Zoom, por quê? Porque vai ter um momento que a gente vai ter que ter participação. Você não é obrigado a participar, não é obrigado nem a mostrar a sua cara, fique bem à vontade. A gente vai deixar todos os microfones desligados o tempo todo. Só no final, no momento de testemunhos, que é um momento assim, muito
emocionante, a gente vai ter um momento de testemunhos, tá bom? Então se programe, arrume um lugar aí tranquilo, seja na sua casa, claro, tem acesso à internet, né? Mas um local aí, se tranca no quarto, algum local aí que ninguém vai te incomodar, faça isso sozinho, não faça isso, fazer com minha família aqui junto, não. Se for fazer a família, cada um no seu quarto, cada um no seu cômodo, buscando individualmente. Já falei pra vocês que o ideal era a gente fazer fora. Essa vigília ela acontece geralmente num lugar bem afastado, um lugar sem iluminação, um lugar bem calmo, mas por essa questão aí da pandemia a gente não pode fazer isso. Então vai ser a primeira vez que eu vou estar fazendo isso de forma online. Vai ser diferente, é uma vigília de oração, a gente não vai ficar aqui dando risada, não vai ficar, né, brincando, é uma vigília de oração. Por isso, gente, repito, se você não quer, pastor, ou você tem alguém aí que você quer que está convidando, a pessoa não quer, não force ninguém a participar. Eu não estou preocupado com o número de pessoas que vão participar da vigília, eu quero qualidade dessa vigília. Eu quero que aqueles que queiram participar tenham um momento único com Deus. Talvez você nunca tenha participado de uma vigília assim. E é uma vigília diferente. Você vai ver, mas é uma vigília que a gente vai colocar em prática tudo o que nós aprendemos nessa semana. Gente, é algo fantástico. Então, assim, baixe o link, baixe o Zoom, o aplicativo Zoom, quem não tem, né? Pode ser pelo celular, pelo computador, tanto faz. E aí, 2 da manhã, tenta entrar um pouquinho antes, já que a gente já vai estar ali, tá bom? Qualquer dúvida, manda pra mim no Instagram, que a gente está à disposição de compartilhar esse link aí. Mas não fica mandando esse link pra todo mundo, compartilha no seu Facebook aí para o pessoal entrar. Não, tem que entrar aqueles que participaram da semana, aqueles que viram os vídeos, aqueles que praticaram, né? Aí colocaram na prática os momentos a sós com Cristo. Tá bom, gente? Deixa eu abrir aqui os comentários para ver se tem alguma pergunta. Ficou alguma pergunta que vocês tenham? Esse aqui vai ser nosso último encontro aqui no Instagram. Nosso próximo encontro vai ser na vigília do Mão Cedo, no sábado, tá bom? Para Jesus vai te ajudar, coloca lá o celular para despertar, né? Jesus vai te levantar e tal. Mas, durante a vigília, crê nisso. Durante a vigília você não vai ter sono. O negócio é você ficar aí atento, né? Também não vai ficar assistindo deitado a vigília, né? Então vai a um lugar lá, lava o rosto, fique sentado, se possível aí, tá bom? Mas não deixe de participar, gente. É o momento mais especial. Eu sei que é difícil, que você vai acordar 2 da manhã, mas tem um domingo depois para poder descansar. Mas você vai sair da vigília renovado. Aqueles que participaram sabem do que eu tô falando, de verdade. Deixa eu ler aqui, ó. A Tayane perguntou aqui... tá. É pra gente fazer os 2 exercícios sempre. Então, gente, olha só. Essa questão dos 20 minutos, eu vou terminar na vigília, tá? Mas se alguém tá aqui e não vai participar da vigília, você deve continuar praticando isso. Os 20 minutos foi um exercício. Agora você pode colocar o tempo que você quiser, mas todo dia meditando na palavra e falando com Jesus, tá? Mas na vigília eu vou dar mais detalhes sobre isso. Olha que legal, o pastor Marcos conheceu o pastor André, que legal, maravilha. Como terminar a conversa com Jesus? Como você termina com seu amigo? Você está falando com ele, acabou o assunto, deu tempo ali, fala, então, Jesus, sei lá, você fica à vontade, Jesus, então obrigado por isso, tá? Eu vou seguir aqui as minhas atividades e a gente vai se falando. É assim que você fala com seu amigo. A forma que você vai terminar é a forma mais, né? Ele é próximo de você, fala com ele, o que você vai fazer agora, você vai fazer outra coisa, enfim, tá bom? Muito bem. Como levar para o nosso distrito, Ellen? Como levar o que para o distrito? Não entendi. Os momentos a sós? Fala assim, Jesus, mais tarde a gente conversa. Gente, então, entenderam? O link da reunião tá ali na bio do Instagram, tá bom? Ellen, você pode fazer esse material, posso disponibilizar, gente, esses PowerPoints não são meus, você pode usar aí, tá bom? É só me procurar que eu posso mandar, você pode fazer aí na sua igreja também. Beleza? Gente, eu acho que ficou claro aqui, tudo bem? Eu espero que vocês aí participem da vigília, de verdade. Mas sei que nem todos vão poder participar e tal, é um desafio, eu sei disso. Mas não deixe, eu acho que vai ser bom, tá? Não precisa entrar com a sua câmera, pode estar desligado, fique tranquilo, ninguém vai ser obrigado a fazer nada. Mas eu acho que vai ser um momento bem especial, tá bom? A Lalesca falou, na leitura meditativa de hoje eu li e para analisar mais outros lados eu escrevi no caderninho. Claro, Lalesca, gente, pode fazer assim? O jeito que você quiser, você é livre, isso aqui foi um exercício. Você vai achar o seu meio para você poder meditar, poder falar do seu jeitinho aí, tá bom? Beleza? Maravilha, gente. Só me procurar aí que eu mando material, o que puder ajudar. Beleza? Eu vou terminar com uma oração. Eu quero agradecer de coração. Nós tivemos aí
alguns dias aí, chegamos até 140 pessoas ligadas, muitas vão assistir depois também. Obrigado, gente, por terem compartilhado essa live com outras pessoas aí também. Obrigado por esses momentos, para mim foi uma bênção, espero ter sido bênção para você. E nos vemos lá na vigília então, tá bom? Lembrando que é de sábado para domingo, 2 da manhã de domingo, tá bom? Que Deus abençoe vocês, de verdade. Vamos orar? Pode ser? Vamos fechar os olhos aí para orar? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez aprendemos mais de Ti. Queremos pedir a fé que o Senhor deu a Abraão. Ele confiou em Ti, mesmo em momentos difíceis. Nós queremos confiar em Ti, queremos ouvir a Tua voz. É uma alegria enorme a gente poder estar participando, né, desses momentos a sós contigo. Vimos que realmente é uma bênção para a nossa vida. E, Senhor, nos ajude a nunca mais deixar de fazer o MASC. Que isso seja realidade em nossa vida. Abençoe desde já a vigília que vamos participar. É uma vigília diferente. Nem todos vão participar, mas é uma vigília assim poderosa. Então, Senhor, toca no coração das pessoas aí, nos anime, nos dê força para a gente poder acordar e estar lá ligadinho para poder ouvir a Tua voz que o Senhor quer falar com a gente. Nos dê uma boa noite, um bom sábado na Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, vocês são demais, vocês são queridos e queridas, tá bom? Obrigado mesmo pelas palavras, obrigado pelo carinho, pela participação. Obrigado por terem passado essa semana junto comigo aí, tá? Axa, pastor, não tem passo mais, só a vigília? Isso, Axa, o 6º passo é o último, vai ser na vigília, tá? O 6º passo vai ser na vigília, tudo bem? Deus abençoe vocês, gente, fiquem com Deus. Forte abraço, até a vigília, em 2 da manhã, hein? Domingão, 2 da manhã, a gente se encontra lá. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição, pode mandar uma mensagem para mim aqui que a gente tá junto aí. Um abraço, valeu!